Olha, o orçamento de 2021 deve ser reformulado para evitar o risco de pedaladas fiscais. E lembrando que o orçamento de 2021 deveria ter sido aprovado no ano passado, como sempre, a cada ano. No meio do ano é discutida a lei de diretrizes orçamentárias e aí no fim do ano é aprovado o orçamento que tem como base para o ano seguinte. Mas, por causa da pandemia, essas discussões estão totalmente atrasadas. Para saber mais como é que serão feitas essas mudanças, a gente conversa agora, mais uma vez, com o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, o senhor é sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado. Tudo bem, bom dia, obrigado pela oportunidade num tema tão importante para a vida do país. É um absurdo que nós já estejamos em abril com o país ainda sem orçamento, com o governo impedido de fazer qualquer despesa que não as despesas obrigatórias. Nós precisamos dar uma solução urgente para isso, para que tenhamos alguma normalidade orçamentária no país. Claro, deputado, o orçamento como está? Pode trazer quais riscos para o governo? O que aconteceu? O relator deputado Márcio Pittá, para compromissos feitos com o governo, com a Câmara e com o Senado, ele anulou despesas obrigatórias do orçamento. Qual é o problema? Quando você anula uma despesa obrigatória, ela vai ter que ser paga de alguma forma. Se você anular uma emenda, se você anular um investimento, se não tiver recurso, você pode decidir não pagar essa emenda ou não fazer esse investimento. Quando você anula uma despesa obrigatória, você anula recurso de seguro-desemprego, você anula recurso da Previdência, tendo ou não recurso do orçamento no financeiro, você vai pagar essa despesa. O que significa que você projeta a necessidade de crédito extraordinário fora do teto de gastos. Então, o grande risco do orçamento sancionado como está é você usar de crédito extraordinário e romper o teto de gastos, o que obviamente tem um impacto no crescimento dos juros, no crescimento da inflação, no crescimento da insegurança fiscal do nosso país. Deputado, agora a pergunta que chega de Brasília, José Maria Trindade, que também acompanha passo a passo essa discussão orçamentária no Congresso Nacional. Zé Maria. Pois é, e o argumento é frágil, né, de que a reforma da Previdência vai levar a sobras e não considerou a inflação mais alta, né, é um cálculo esquisito, o orçamento tem que ser fechado. Mas, deputado, a última informação é de que o governo decidiu que é uma decisão, né, já definida mesmo, do governo de não ultrapassar o teto de gastos, e que a nova ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, já negocia mudanças no orçamento. Isso é possível? Há clima para, é um termo que eu vou usar aqui, revotar o Orçamento Geral da União? Não, isso é tecnicamente impossível. Eu, inclusive, há 2 semanas atrás, quer dizer, na semana passada, me assustei com a solução que alguns ofereciam, que era de publicar o orçamento diferente do que tinha sido aprovado na Câmara e confirmado pelo Senado. Depois me assustei mais uma vez quando o relator, depois do orçamento já aprovado, dizer que ele anularia 10 bilhões de reais de emenda. Nada disso é possível. A única alternativa possível, que na verdade 2 alternativas possíveis, 3. Uma é o presidente vetar parcialmente o orçamento, anulando algumas dessas despesas voluntárias, anulando uma parte dos recursos destinados para a emenda. Isso é uma possibilidade. Criaria uma tensão com o parlamento, teria que ir à votação e o veto teria que ser mantido. A segunda alternativa é aprovar PLNs, ou seja, garantir num PLN depois o remanejamento de orçamento dessas despesas de emendas a seguro-desemprego, que foi onde anularam dotação. E terceira, seria um controle na boca do caixa. Seria um controle do próprio Ministério da Economia quando da liberação desses recursos, não liberando emendas e usando os recursos para o pagamento das despesas obrigatórias, o que, obviamente, deixaria o Ministério da Economia sujeito a uma pressão feroz pela liberação desses recursos. Então, acho que eu imagino que o caminho seguido deve ser do veto parcial do presidente da República
e aí a deputada Flávia Arruda, ministra Flávia Arruda, terá o desafio de negociar com o Congresso Nacional para a manutenção do veto. Agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Você, Joel. Deputado, bom dia. Está se criando aí um dilema, mas que vai ser cada vez mais recorrente. Você tem as demandas de emendas parlamentares vindas do Congresso, você tem as regras fiscais brasileiras. Os dois não cabem juntos e não adianta subestimar o valor das despesas obrigatórias, como fez o relator, não vai vir dinheiro de outro lugar. No final das contas, é um desafio econômico e constitucional para o Brasil. Esse método de discutir supostos investimentos das emendas parlamentares parece um grande obstáculo ao desenvolvimento econômico do nosso país e as regras que a gente tem. Como fazer para sair desse impasse? Já se fala até de veto total do presidente às emendas parlamentares, para voltar à discussão. Como é que sai disso? Deputado? A ligação caiu, a gente vai refazer a ligação com o deputado Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Zé Maria Trindade, enquanto a gente tenta restabelecer o contato, pelo menos em todos esses anos que você acompanha as discussões aí em Brasília, jamais a discussão orçamentária invadiu tanto o ano seguinte, né, Zé? Nunca. Eu me assustei com o atraso, né? O orçamento tinha que estar aprovado em dezembro. Me assustei com como foi negociado o novo orçamento, né, no ano em exercício. Estou assustado com relatos de ministros que me dizem que estão apertadíssimos. Eles não podem gastar, por exemplo, existem ministérios aí sem dinheiro de comprar passagem para a assessoria e ministro viajar, comprar gasolina para os carros oficiais, enfim, estão no aperto financeiro mesmo, tem o dinheiro e não pode gastar. E, por outro lado, o relator diz que tudo foi negociado com a equipe econômica. O governo tinha pessoas que acompanhavam a votação, ninguém sabe de quem foi o erro maior. E vai lembrar, né, Zé, que a lei de diretrizes orçamentárias também deveria ter sido aprovada no meio do ano passado e não foi. Mas claro que é difícil você projetar gastos, por exemplo, para a área da saúde, num momento de pandemia como esse, né? Sim, inclusive o gasto com saúde, ele é inferior ao ano passado. No ano passado foram 126 bilhões, agora 121 bilhões de reais. Então, no meio de uma crise, o orçamento prevê gastos para a saúde menores do que no ano passado. É preciso readequar o orçamento e o orçamento é um documento muito importante. Eu sempre digo que se existisse um só motivo para a existência do Congresso Nacional, seria a aprovação do orçamento. Este é o mapa dos gastos públicos, dos investimentos públicos, daí a importância. A função principal do Congresso é definir os gastos e fiscalizar. Bom, deputado Marcelo Ramos de volta conosco. Joel, para você ser breve, por favor, só repita a sua pergunta e o deputado responde na sequência, por favor. Perfeito. Vou sintetizar, deputado. Temos o dilema aqui entre as emendas parlamentares que não cabem nas regras fiscais brasileiras e o desejo do governo aí de cumprir essas regras. De que lado vai ceder? Parece que existem vozes dentro do governo que também gostariam do gasto a mais. Por outro lado, os deputados também não abrem mão das suas emendas, mas o teto está aí. De que lado essa corda vai estourar? João, primeiro a gente precisa separar dois tipos de emendas parlamentares. As emendas impositivas, que são as emendas individuais, e as emendas de bancada, que já estão previstas no orçamento, e não é aí que está o comprometimento do orçamento público. O comprometimento do orçamento público está na destinação de 11,5 bilhões de reais de emendas extras para a Câmara e de 5,5, que depois passou para 11,5 também de emendas para o Senado Federal. Essas emendas não são de natureza impositiva e, obviamente, elas podem ser readequadas quando da decisão do presidente da República. Mas é importante, a parte final do seu comentário ela é muito significativa, porque nós não podemos ignorar que existem setores de dentro do governo que pressionam pela liberação de recursos para investimentos em detrimento do cumprimento de despesas obrigatórias. E circulou durante o debate do orçamento que o próprio presidente da República reivindicava 6 bilhões de reais para investimentos diretos do Poder Executivo. Então, não é um problema só na relação do Parlamento com o Executivo. É um problema também interno no Executivo, onde há uma disputa
entre quem quer afrouxar as regras fiscais e quem quer manter o teto de gastos. Com a decisão do presidente no veto, nós vamos saber de que lado que ele está. Deputado, para a gente fechar aqui rapidinho, fora a pandemia, quais outros motivos o senhor atribuiria essa demora, esse atraso em entregar o orçamento e agora também essa discussão toda em cima de um orçamento entregue com muito atraso e agora com muita discussão? Essa discussão deve levar mais muito tempo e atrasar outras pautas no Congresso? Na verdade, o que aconteceu no ano passado, e foi pouco comentado, é lamentável para o país. Nós não votamos o orçamento do país, nós deixamos um país inteiro sem orçamento por disputas políticas internas da Câmara dos Deputados e do Senado da República, contaminadas pelo processo sucessório das duas casas. Eu dizia na época que era uma covardia com o povo brasileiro submeter todos os interesses de uma nação às disputas internas do parlamento brasileiro. Infelizmente, essas disputas não foram superadas, foi preciso a sucessão da Câmara dos Deputados para apaziguar isso, colocar a deputada Flávia Arruda na presidência da comissão e até reconhecer que o trabalho dela foi bastante ágil, entregando num prazo recorde o orçamento do país. Eu espero que o presidente tome a decisão nos próximos dias quanto ao veto ou não e que o Congresso Nacional aprecie imediatamente os vetos. Nós já entramos em abril, essa não era expectativa sem orçamento e não podemos fechar abril sem ter orçamento. O país não é um país de normalidade, é um país que já próximo de bater 4 mil mortos dia, mais de 330 mil famílias enlutadas pelo Covid, mais de 700 mil empresas fechadas, 14 milhões de brasileiros desempregados e óbvio que um país como esse não pode ficar sujeito a essas disputas na elaboração da peça orçamentária, que é fundamental para o combate aos efeitos sanitários, econômicos e sociais da pandemia. Deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, primeiro vice-presidente da Câmara. Obrigado mais uma vez, até a próxima, boa semana, bom trabalho. Muito obrigado, eu espero que a gente supere esses impasses e que nós todos sejamos capazes de entender que o que é fundamental para o país hoje é vacina no braço e comida no prato. Obrigado.